como o procedimento inicial do planejamento, a elaboração da formalização da demanda, e o nascedouro no setor demandante precisa estar acompanhada da justificativa da necessidade da contratação, tem que estar também demonstrando qual é a quantidade de serviço, a previsão de data que deve iniciar a prestação do serviço, tudo isso eu estou bypassando porque a gente já meio que conversou aqui. E, segundo a IN5, eu queria destacar o fato de que ela pede para que, na equipe de planejamento, ou aí quem vai fazer o estudo preliminar de gerenciamento de risco, se for necessário, aquele que será confiado a fiscalização dos serviços, o qual poderá participar de todas as etapas do planejamento da contratação. Uma sugestão para que o futuro fiscal, que pressupõe-se conhecer tecnicamente o objeto, faça parte dessa equipe de planejamento, sem ferir a segregação da função, ok? O princípio da segregação da função. Bem, nos estudos preliminares, o começo a gente já falou que é preciso, o ideal, designar uma comissão especial para se fazer esse levantamento, e algumas atividades, algumas questões que devem ser levadas em conta no momento em que se faz o estudo preliminar bem, o que sugere a Instrução Normativa número 40 do Ministério da Economia, que trata dessa questão pontualmente, é que você examine contratações anteriores, para que você veja o que deu errado no passado e o que pode dar errado agora. Olha, isso é apenas uma sugestão, eu acho bastante válido você pontuar o que tinha dado errado e que pode dar errado de novo, para que você possa se blindar na hora que você vai construir até mesmo os seus próprios riscos. Ele pede para que, na hora também do estudo preliminar, você realize a análise do mercado para buscar a solução que melhor atenda a administração. Eu preciso de rapaz. Gente, desculpa, o problema caseiro aqui em casa é complicado, eu estou com obras, enfim, desculpa. Bem, vamos lá. Nos estudos preliminares, eu preciso realizar essa análise de mercado, e a análise de mercado não se confunde com buscar o preço, tá? O valor do mercado. Não é pesquisa de preço isso. Análise de mercado quais equipamentos eu tenho disponíveis no mercado para melhor me atender. Aí eu volto para aquele papo de, olha, muito mais do que pensar nos imbróglios jurídicos que pode futuramente acontecer, se blindar em relação a isso, eu preciso também saber o que melhor vai me atender com relação às minhas pretensões institucionais. Eu estou falando da escolha do material, ok? Eu estou falando de optar por um serviço que tem um impacto menor, por um material que tem um impacto menor. Quer ver uma demanda que tem cada vez mais sendo utilizada aqui no Sudeste, ou até, eu sei como tem gente de vários lugares do Brasil, mas olha só que curioso, inclusive essa demanda já existe lá na Europa, na União Europeia, de uma forma bem consistente. Não se compra mais linha branca, geladeira, micro-ondas, se contrata uma empresa que fornecem esses materiais, né? E esses materiais, a empresa, se por acaso se tornar obsoleto, ele vai lá, faz a troca, faz a manutenção. Afinal de contas, quando aquela geladeira não te serve mais, o que você faz, né? Você joga a ribanceira abaixo. Então, esse serviço já vem sendo prestado. Filtros de água, inclusive na minha casa, a gente já tem utilizado dessa forma. Os serviços mudam, o mercado muda, a gente começou nossa aula falando sobre isso. Então, é preciso analisar e olhar para o mercado para ver o que eu tenho disponível. Não é só desenhar a especificação, não.
ver o que da melhor forma pode atender. Dentro do estudo técnico preliminar, eu também preciso opinar sobre a questão do parcelamento ou não do objeto. Eu preciso já indicar, nesse documento, o que seria mais vantajoso para o tipo de contratação, para o tipo de pretensão que eu tenho. Seria melhor eu contratar item a item, ou seria melhor eu agrupar e contratar por grupo? A gente sabe que a regra é você contratar item a item. Mas pode ser que a contratação não seja vantajosa, item a item. Eu não vou contratar um buffet item a item, porque se eu contratar um buffet item a item, eu posso ter aí um Frankenstein de padrão, uma cadeira de um jeito, mesa de outro, aparador de outro, ou até a própria alimentação, coxinha de um jeito, quibe de outro, sei lá, se eu fracionar isso em itens, além de ter uma torre de Babel no dia do meu buffet, eu vou perder a padronização daquela empresa. Então, é melhor eu juntar tudo num grupo só. Serviço de engenharia. Imagine executar aí uma reforma de uma sala, onde uma empresa pinta, a outra coloca o piso, uma faz a elétrica, a outra faz a hidráulica, tudo ao mesmo tempo. Eu até posso separar, mas eu preciso fazer uma logística de, pelo menos, realização desse espaço. Tudo isso precisa ser pensado no planejamento, e esse olhar técnico cada vez mais reclama nessa comissão especial ou desse setor demandante que se pense, de fato, na execução. Não é só bater o pé, fazer beicinho e falar, eu quero isso, o setor de licitação providencia aí para mim. Não é assim, ok? O estudo técnico preliminar precisa ter esse olhar, se nesse nosso pontual aqui, se vai parcelar ou não o objeto, se não for parcelar, justifique por quê. Bem como também estabelecer o método para estimar a quantidade. Com base em quê que você vai pedir tanto para se comprar? Bem, isso tudo é para se evitar desperdício, isso a gente já sabe, né? Mas o fato é que o meu quantum e o método que me leva ao meu quantum vai definir, inclusive, o valor unitário que eu vou pagar. Com base naquela teoria econômica, quanto mais se compra, você consegue uma escala e se paga menos. Tem que estar ajustado isso no estudo técnico preliminar. Previsão da necessidade de capacitação de servidores para atuarem nas demais fases. Bem, eu resolvi ler isso pontualmente. É uma das partes do estudo técnico preliminar, onde, se por acaso for necessário treinar, capacitar um fiscal para futuramente controlar a execução, que já preveja a necessidade de capacitação desse fiscal, ok? Então, o estudo técnico preliminar pode entrar, inclusive, no nível de opinar sobre essa questão. Antes de colocar da análise da viabilidade técnica, eu queria pontuar uma outra questão que me ocorreu aqui. Uma aluna, num curso de capacitação que eu dei, me relatou a seguinte situação: professor, nós fizemos uma mega licitação para comprar um equipamento de raio-x super altamente tecnológico, tecnologia de ponta, importado para o nosso hospital. Bacana. Fizeram a licitação, né, e chegou o equipamento. Só que esse equipamento ele precisava de uma sala especial, de uma adaptação especial para que ele pudesse funcionar. E não pensaram nisso. Então, pensaram na contratação do equipamento, não pensaram na adaptação do local para realizar. A mesma coisa é você, por exemplo, prevenir que você contrate uma empresa onde tenha capacitação de funcionários, treinamento de funcionários para fazer a seleção do lixo, a triagem do lixo, e você não tem uma política de separação de resíduo dentro do teu órgão. Você vai tornar o teu contrato mais caro, porque isso tem um custo, e no final, como é que você vai cobrar essa execução se você não tem essa política prévia de separação do resíduo dentro do teu órgão? Então, é preciso pensar, quando se faz uma exigência, no entorno, né, das adaptações
para que, de fato, o objeto se realize. E, no fim, a análise opinando, de novo, eu vou falar sobre isso, sobre a viabilidade técnica e econômica para contratar e adquirir. E aí muita gente pode estar pensando, porque eu pensei também assim, poxa, depois de se ter um trabalho imenso, e se no final eu chegar à conclusão de que eu não devo contratar e não devo licitar? Bem, é possível, inclusive uma aluna também minha relatou que eles fizeram um levantamento para tentar contratar uma solução para uma necessidade, chegaram ao fim que a necessidade não existia. Pode ser que o estudo técnico preliminar chegue também a essa conclusão, ok? A base normativa, onde sugere esses requisitos, essas atividades, eu tenho a Instrução Normativa número 40, do Ministério da Economia, e tem a Instrução Normativa no anexo 3, a Instrução Normativa número 5, traz toda lá uma formatação de atividades pontuais para se fazer o estudo técnico preliminar. Quando eu falo da descrição da necessidade da contratação, né, eu vou definir aqui e, ao final dessa descrição, eu vou colocar qual risco você corre se, por acaso, você não fizer da forma como se manda o figurino, como já dizia minha avó. Bem, a descrição da necessidade a gente já sabe que é a base para definir o estudo técnico preliminar. E, para fazer isso, eu preciso identificar o problema para definir a real necessidade da necessidade que ela vai gerar e também o que eu desejo alcançar com a contratação. Se, por acaso, eu não fizer a descrição da necessidade correta, o risco que eu tenho é de fazer uma contratação de uma solução inadequada, ou seja, contratar algo que eu não quero, que eu não preciso, e isso é muito comum, vamos combinar, isso é muito comum de acontecer hoje em dia, a gente vê isso no noticiário o tempo todo, ok? Você pode também ensejar várias alterações contratuais, porque você define a tua necessidade X e, quando realmente vai executar, você vê que a necessidade era bem mais do que aquilo que você tinha esperado. Isso vai ensejar alterações contratuais, termos aditivos e, quiçá, a revisão do próprio contrato. Então, veja só o risco que se corre, tá? E, voltando à questão lá do risco, para cada risco, eu preciso pensar em como tratar, como evitar. Nesse caso aqui, o como evitar é você descrever bem, de uma forma bem pontual, a sua necessidade. E, quiçá, você pode levar à própria frustração na contratação, porque os objetivos não vão ser alcançados. Deixa eu dar uma olhada aqui, o chat está me chamando. A Marta Soares está dizendo, compramos data center e ocorreu isso. Pois é. Então, que bom que está corroborando aqui o que a gente está falando. Então, os riscos da descrição da necessidade da contratação, a falta dela, pode ser, né, esses aí, foi o que eu levantei. Requisitos necessários à solução, define lá a norma, eu vou colocar apenas o mínimo necessário, aliás, a nova lei de licitação, eu lembrei de uma coisa aqui, ela traz um conceito bastante interessante, só que esse conceito a gente ainda precisa entender melhor o que ela quer dizer, que é a vedação de compras de artigos de luxo. A nova lei de licitação traz isso de uma forma pontual. Todo mundo sabe que isso moralmente é vedado, claro, mas ela traz isso de uma forma pontual. Bem, definir os requisitos necessários para a solução é definir o padrão mínimo de desempenho e qualidade ou do bem ou do serviço. Então, o mínimo que se espera para se fazer. Então,
vamos lá, eu quero contratar transporte de servidores. Qual é o mínimo que se espera? O mínimo que eu espero é que as viagens, né, não tenham tantos atrasos, porque se eu atraso a saída, pode ser que, né, vai atrasar até a própria produtividade. Então, vamos dizer para a empresa o seguinte: olha, eu vou permitir que você, dentro de 100% das suas viagens, você pode ter um atraso justificável de 5%. Se você atrasar mais do que isso, você não vai receber exatamente o que foi contratado, porque a tua produtividade, o teu resultado é inferior ao esperado. Então, essa é a definição do padrão mínimo de um serviço, por exemplo. E o padrão mínimo de um bem é, vou comprar cartucho. Eu tenho que descrever que esse cartucho tem que ter aí a impressão de 100 páginas. Por exemplo, uma caneta esferográfica tem que escrever não sei quantas páginas. Um detergente tem que tem que render não sei quantos litros. Uma lâmpada, tantos watts. O padrão mínimo, e esse padrão mínimo a gente vê dentro do estudo preliminar, para atender a necessidade, tem que ser definido de uma forma clara. Até porque, se isso não for definido de forma clara, não tem como licitar. Porque a regra é a objetividade dos padrões, tanto de desempenho quanto de qualidade. Inclusive, o Tribunal de Contas da União deu até uma solução bastante razoável para atender o padrão de qualidade. Você pode fazer uma referência de qualidade. Quando você não consegue definir o padrão de qualidade, você pode dizer o seguinte: olha, eu quero comprar sabão, mas eu quero um sabão com referência similar, superior à marca Omo. E aí muita gente fala, mas isso é indicar marca. Não, isso é indicar uma referência de qualidade, para que o mercado entenda, olha, esse é o padrão de qualidade que eu quero. Quando você coloca uma referência de qualidade, você dá a oportunidade da empresa comprovar que ela tem que apresentar uma marca similar em qualidade àquela. Acho que a estratégia que o Tribunal de Contas da União deu para definir esse padrão de qualidade foi bastante interessante, ok? Muita gente não interpretou isso de uma forma legal, achando que é indicação de marca, que é reserva de mercado, e não é. Tá bom? Bem, os requisitos necessários para você fazer isso é você definir e justificar cada condição que vai ser adotada dentre o mínimo necessário para não limitar a competição. Voltando àquilo que eu falei, você sempre vai limitar a competição, não tem jeito, tá? Agora, é interessante essa questão da indicação dos normativos técnicos. Tem muita gente que faz licitação e só quer se basear na lei de licitação, né, na lei do pregão, ou seja, está muito preocupado com o procedimental. É muito comum, é cultural, a gente se voltar mais para as normas de seleção da proposta e até mesmo da própria execução. Mas existem muitas normas, pessoal, que regem a especificação do objeto, normas técnicas sobre o objeto. Exemplo, se eu vou comprar cadeira de escritório, eu tenho normativos do Inmetro que fala sobre a metrologia, a ergonomia das cadeiras. Uma cadeira tem que ser contratada dentro do padrão X, Y, Z, por causa da questão de saúde também envolvida. Então, existem muitas normas, inclusive normas ambientais, técnicas, que incidem sobre o objeto. Tanto é que a própria lei de licitação, lá no artigo 30, inciso 4, diz que é possível que você faça uma exigência especial quando o objeto tenha uma previsão em norma especial que rege sobre ele. Eu convido vocês, então, dentro ainda do planejamento, entrar aí no site do Inmetro, entrar no site do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, dentro da própria ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, para ver se existe alguma norma técnica que incide sobre o objeto que você está comprando. Quer ver um exemplo? Quando eu vou comprar um equipamento que gera ruído, existe uma norma que é o CONAMA 20, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que diz que, olha,
um equipamento que faz ruído em ambiente público não pode fazer mais barulho do que tantos decibéis. Essa norma controla isso. E essa norma pode ser uma base para delimitar que, na hora que você cria a especificação do produto, dizer para quem vai te fornecer esse produto, ó, esse produto tem que atender a norma técnica, né, o que rege a norma técnica 20 do CONAMA 20. Então, vamos nos acostumar a olhar para as normas técnicas. Eu sei que tem muita gente que tem bronca de norma técnica, porque tem norma técnica até para café, e muitas vezes a gente acaba comprando um café ruim. Agora, uma boa notícia para vocês é que a nova lei de licitações vai permitir que você indique uma marca com base em contratações anteriores que não tenha atendido ao quesito resultado. Então, sabe aquele café indesejável, né, rechaçado por todos? Você pode, na próxima contratação, proibir aquela marca com base numa pesquisa de satisfação feita anteriormente aí pelos seus usuários. Nossa, mas que coisa diferente, isso não é normal? Ora, pessoal, a nossa relação é de consumo. A administração pública não precisa entubar aquilo que ela não quer, aquilo de má qualidade, e a gente precisa exigir isso, ok? Bem, o risco que você corre de não definir bem esses requisitos é, primeiro, que você pode estabelecer requisitos que são desnecessários, que não são realmente úteis para a contratação. O segundo, parece que um contrapõe o outro, né? É estabelecer requisitos que vão frustrar a própria competição. E o frustrar a competição pode ser que você coloque alguma coisa que já nem exista mais no mercado, alguma especificação, algum método de execução que não exista no mercado, e o proponente, a licitante, olha e fala: eu não vou participar dessa licitação porque esse órgão está exigindo algo que não existe mais, que não dá para fazer. É claro que o licitante interessado ele pode impugnar, e muitas impugnações acontecem até mesmo por causa desses excessos. O mercado, né, acolha bem a impugnação, porque a impugnação é o mercado dizendo para você: olha, não vai por aí que vai dar errado, não vai por aí porque não existe mais. Quantas vezes eu já tive editais impugnados do mercado dizendo: olha, essa tecnologia não existe mais. E aí eu olhava para o setor e falava: olha, você está me pedindo algo que não existe mais no mercado. Essa tecnologia, essa especificação de objeto não existe. E esse mercado, como a gente pontuou no começo, ele é mutável. É preciso estar atento a ele. Não dá para se construir um planejamento sem olhar previamente para as soluções do mercado, ok? Sob pena de frustrar a competição, ensejando, como eu falei, a impugnação do ato convocatório, e que vai, por sua vez, ensejar no atraso, vai descaracterizar a própria celeridade da prestação do serviço, que é o que não se quer, correto? Bem, com relação ao levantamento do mercado, que a gente já tinha falado, e lá, olhando para o mercado, você vai ver quais são as soluções existentes. O que eu sugiro fazer é você pesquisar tecnologias existentes, soluções, e o cuidado para você não buscar bens com tendências obsoletas. Eu sei que isso é muito difícil, por isso que essa solução cada vez mais de contratar o serviço do que comprar o bem tem acontecido. A gente tem aí um exemplo clássico, que é o de reprografia. Antigamente se tinha um monopólio das máquinas chamadas Xerox, né, do Brasil, e aí depois a gente passou a alugar a máquina. Agora a gente não aluga mais a máquina, agora a gente aluga o serviço, né? E o serviço, a empresa contratada oferecem as máquinas. Então houve uma mudança da própria forma de utilização. Tem que acompanhar essa forma para não se tornar de repente obsoleto amanhã e você ter frustrado aí os seus objetivos. O risco que se ocorre se você não fazer bem esse levantamento do mercado bem, pode ser que você também, ao levantar o mercado, você direcione a tua licitação para um tipo de segmento, para um tipo de solução.
Eu acho que essa nova modalidade de licitação que está vindo aí com a nova lei, que é o diálogo competitivo, claro, quando a gente estiver envolvendo soluções tecnológicas, vai ser uma solução bastante interessante. Tá? A gente não conhece muito bem ainda como vai ser o desempenho dessa modalidade, mas fica aí a atenção para esse tipo e, quando for possível, de modalidade de licitação. Muitas vezes a administração pública não tem a solução e nem sabe direito desenhar a sua própria necessidade. Isso vai acontecer de uma conversa com o mercado. Isso já deveria estar acontecendo, claro, sim, como eu falei, recomendo sempre, mas parece que o diálogo competitivo é uma forma mais, digamos, de formalizar, materializar esse diálogo, e como vai se desenvolver, a gente ainda não sabe direito, mas fiquem atentos a ela. O risco também que você ocorre é escolher uma solução com preço que está acima do mercado, o que a gente não quer. Isso foge, inclusive, à regra da melhor proposta. Se você não olhar para o mercado e escolher logo a sua solução sem ver as outras opções, pode ser que você contrate algo mais caro. E, por ter o teu objeto mal definido e, quiçá, não mais existente, a tua licitação pode ser deserta. Uma aluna minha falou: professor, eu fui fazer uma licitação. Aliás, a pergunta dela era: eu posso fazer uma dispensa de licitação para uma licitação que deu deserta 2 vezes anteriormente? Aí eu falei: bem, a princípio sim, mas qual é o objeto? O objeto era cartucho. Eu falei: pô, mas peraí, uma licitação de cartucho. Que cartucho é esse? Cartucho para impressora. Senhores, uma licitação que deu errado 2 vezes, deserta. Ninguém mandou proposta para uma licitação de cartucho. O problema não está no cartucho. Não está no mercado. Está na especificação desse cartucho. Então, vamos olhar para a especificação desse cartucho. E aí, a gente teve o relato de que esse cartucho, a especificação dele não existia mais no mercado, porque, inclusive, a impressora, que vamos combinar que é algo também que está perdendo até o uso no mercado, assim como o fax já perdeu, ela já estava obsoleta, não existia mais a impressora compatível com aquele cartucho, e aí o cartucho também saiu do mercado. Então, cuidado com o que você está especificando em relação a isso. A Regina Célia... peraí, vamos aqui. Que horas vai parar para o almoço? O Douglas, aqui é até 11h30. Isso eu sei. Peço até o Paulo que me avise aí quando der 11h30, tá? A Célia Regina está dizendo o seguinte, ó: sobre a indicação de marca, realmente é uma boa prática. Porém, como afirmou o professor Ronaldo, é necessário estabelecer critérios de aferição da similaridade. O licitante sempre dirá que a marca dele é similar à marca sugerida. Como estabelecer critérios objetivos? Bem, eu sei que a regra é que a licitação tenha critérios objetivos, mas eu também sei, pela própria experiência de tantos anos aí na área, que existe um certo grau de subjetividade em torno da própria objetividade. Parece complexo isso, né? Mas a verdade seja para aferir se um trabalho, se um serviço está sendo executado de uma forma boa ou não. E aí eu vou dizer o seguinte: o fiscal do contrato, na hora de dizer que aquele banheiro está limpo ou não está limpo, uma pessoa pode olhar e falar: não, ele está ótimo. Outra pessoa vai olhar o mesmo banheiro e falar: não, ele está ruim. A regra objetiva é de banheiro limpo? Mas a opinião de quem julga, de quem afere, de quem mede, é diferente. A mesma coisa é a questão da marca de um objeto similar. Bem, como que se afere de uma forma objetiva esses critérios? Eu acho que ele vai se aferir com relação ao seu atendimento. De que forma esse objeto me atende? Né?
vamos pensar aqui na lâmpada. Uma lâmpada de LED, ela me atende de uma forma onde a manutenção vai ser menor do que uma outra tipo de lâmpada. Então, assim, eu só consigo ter um critério objetivo se eu tiver um parâmetro, que a gente chama de um indicador. E isso eu vou falar quando eu falar de medição de resultado. Agora, eu confesso que para um bem, aferir objetividade num critério é algo muito difícil, porque para aferir objetividade a um bem, você tem que dizer o que eu espero desse bem, o que eu espero que ele execute. Porque o nível de qualidade, o Ronaldo até apareceu aqui, ele é eivado, sim, no meu entender, de um certo grau de subjetividade. Porque o que é bom para um pode ser não ser bom para outro. Reinaldo, o que você pensa sobre isso? É possível você ser tão objetivo, acertar na mosca em relação a um critério de similaridade? Bem, eu penso que não. Não com tanta precisão que se espera. É desejável, mas eu acho difícil. Então, Jander, não dá para você exigir, por exemplo, uma análise laboratorial detalhada com, sei lá, até a composição química do negócio. Descaracteriza até a própria modalidade de ser comum, de ser algo simples. Sim, né? Na verdade, o comum não tem a ver necessariamente com isso, né? Tem a ver em relação à configuração do mercado, se existem players fornecendo aquilo, mas enfim, essa é uma outra discussão, né? Senão o helicóptero não poderia ser comum. É verdade. A questão da aferição da similaridade, ela precisa ser muito bem pensada e eleger um ou dois, poucos critérios objetivos que façam sentido, né? Porque, assim, a possibilidade de se avaliar é infinita. O que você vai avaliar? Eu vou avaliar cor, vou avaliar textura, sensação ao toque. Tem até como fazer teste organoléptico, né? Que o pessoal da perícia da Polícia Federal chama assim, né? Quando você vai fazer um teste de sabor, por exemplo, né? Então, assim, mas o sabor escolhe... também varia de um para outro. Pois é, café, bebidas, né? Quando vai fazer. Você tem algum exemplo prático sobre um critério objetivo? Então, sim, eu fiz um teste objetivo para amostras de caneta. Mas aí você pediu a amostra. Você testa caneta? Escrevendo, horas. Escrevendo. Deixa eu só te interromper para um teste que eu fiz de amostra para comprar sabão. Era material de limpeza. E aí teve um item lá, sabão. O cara colocou uma marca que eu nunca tinha visto. Entrei no Google, pesquisei, nunca tinha visto. Como eu tinha previsto a amostra, eu pedi para ele avançar com a amostra no prazo de 5 dias. Tá? Eu chamei a equipe de serviços gerais, pegamos um balde com água, falei, joga esse sabão aí dentro e chacoalha. E chacoalhou e nada aconteceu. Nem perfume, nem espuma. Aí, inclusive, eu escrevi um artigo com base na minha decisão sobre a decisão pelo senso comum do uso. A relação consumerista pelo senso comum do uso. Eu julguei pelo senso comum. O que eu espero de um sabão como consumidor? A gente esquece que a administração pública é uma consumidora. A relação é de consumo. E eu espero que ele faça sabão. Enfim, eu reprovei porque não atendeu a questão, quesito utilidade e, enfim, desclassifiquei. Mas nem sempre a gente tem a amostra como recurso. Aí eu queria que eu vou te desafiar a dar um critério objetivo onde o licitante olhe e o pregoeiro olhe e diga, caramba, atende. A análise de similaridade, para mim, ela é sinônimo, assim, ela pode ser processada exatamente igual a um teste de amostra. Exatamente igual. Porque não tem como você aferir similaridade só com papel. Na maioria das vezes, só lendo papel, você não afere essa similaridade. Você tem que aferir se ele tem o mesmo desempenho daquela referência. A caneta, qual é a referência? BIC. E o que a BIC entrega que eu posso medir efetivamente para comparar com o outro? Escrita. Aí, para minha sorte, né, eu tinha lá colegas da área de perícia que são especialistas em documentoscopia. E aí eu fui e sentei com eles. Cara, como que eu provo que uma caneta é boa? Escrevendo. Escrevendo como? E tem uma outra questão, Ronaldo. Eu criei um padrão. Era uma folha, era um anexo do TR. Uma folha com um ponto nessa linha do lado esquerdo, outro ponto nessa linha do lado direito e assim sucessivamente. Qual era o teste de amostra? Ligar esses pontos com a caneta,
até tantas páginas, né? E avaliar a escrita. Não poderia ter falhas de escrita, não poderia ter interrupção, não poderia ter o quê? Por quê? Porque é esse o resultado que a BIC me entrega. Pronto, se cumpriu isso, é similar. Agora, a gente tem uma outra questão. Muita Simples, gente qualquer reclama... criança faria o teste. Não, a gente tem a questão de, na amostra, ele apresenta X e na entrega Y. Então, esse é um já é problema outra que a gente... discussão, né? É um controle exatamente. de É um problema cumprimento da proposta. Quando eu penso na aquisição pública como um todo, eu tenho que ligar as partes e entender que o planejamento se conecta com a seleção da proposta, que se conecta com a fiscalização daquilo que está sendo entregue. Se essas partes não se conversar, a eficiência da contratação por um todo vai estar frustrada. Então, não adianta selecionar a melhor proposta, a melhor marca, se não há um recebimento efetivo, eficiente daquilo que se foi entregue. Ok? Então, a gente sempre vai ter esse problema. De uma forma ou de outra, Ronaldo, obrigado aí pela tua colaboração. É sempre bom, né, ouvir, mas nem todo mundo está no universo da Polícia Federal, que tem tantos recursos. Eu estou falando, muitas vezes, daquela prefeitura, né, que tem o pregoeiro, inclusive o pregoeiro, mesmo subsidiado pelo setor técnico, às vezes não tem condições de avaliar a qualidade daquele objeto, sem ter um laudo laboratorial, sem ter realmente algo que vá encarecer o processo como um todo, o procedimento. Por isso que eu sou da teoria que é eivado, sim, de uma certa subjetividade à objetividade das regras que eu coloco no edital. Porque, principalmente quando eu vou aferir algo pela qualidade que não tenha a amostra como um lastro para se certificar disso. É muito difícil, é muito confuso. A gente, no particular, que compra pela internet, quando compro aqui pelo Mercado Livre, eu sempre recebo algo de qualidade inferior do que se apresenta lá. Né? Ninguém está livre disso. O que a gente tenta, cada vez mais, é mitigar esse impacto negativo na aquisição. Né? Mas é muito complicado você, sem a amostra, aferir a qualidade apenas. Eu acho que essa questão da referência de qualidade é uma boa saída, mas também, muitas vezes, ela acaba nos levando a nada, a lugar nenhum. Né? A gente tentar acertar na mosca, se não conseguir na mosca, acertando em volta, acho que já atende. Afinal de contas, o que se quer é o mínimo necessário para atender a necessidade da administração. Eu acho que é uma discussão que nunca vai ter um fim, porque existe, de um lado, um mercado que você não sabe qual é a intenção real do fornecedor, do licitante. Existem mais e boas índoles o tempo todo. Então, assim, não adianta a gente querer definir dentro de um quadrado, porque não cabe dentro de uma caixa tudo isso que a gente está discutindo. Como eu falei lá no começo, é um mercado mutável, e vou colocar mais uma característica. É um mercado que muitas vezes é desconhecido de uma forma geral. Então, essa relação, principalmente a relação da compra eletrônica, ela tem que ser muito bem definida e o planejamento muito bem feito, bem pensado, para que você compre aquilo que você realmente quer, que você contrate aquilo que realmente você quer. Porque, se não for desse jeito, se não for muito bem planejado, os riscos vão ser maiores e você vai ter que ter aí também um pensamento, um olhar muito grande para a análise e a gestão desses riscos. Ou seja, se você não definir bem, você vai ter que ter uma análise de risco maior do que se espera sobre aquilo que você definiu. Ok? Bem, aí, continuando, sobre a estimativa de quantidade, né, e é muito complicado. Eu acho que o Ronaldo vai falar bastante sobre isso quando falar de SRP. A estratégia melhor para se driblar o não sei quanto preciso é fazer pelo SRP. No passado, né, eu comecei a trabalhar com licitação em 89, eu me lembro que a gente contratava a rodo para colocar em almoxarifados, que muitas vezes perecia esse material. E aí, olha só a nossa situação hoje. Se você não sabe o quanto necessário, você realmente compromete a contratação. Mas aí,
Olha só que maldade para o planejador. Imagine o cara que no ano passado planejou comprar X, e aí veio a pandemia, com todo mundo em trabalho remoto, todo mundo para suas casas, mitigando, inclusive, as próprias demandas. E aí? Ronaldo, aproveitar que você está aí, como é que se resolve essa questão de estimar uma quantidade? Se não pelo SRP, eu não consigo vislumbrar de uma outra forma. Tá? Já vai dando uma canja do teu curso, né? Ronaldo, ouviu? Acho que ele não ouviu. Ouviu, Ronaldo, o que eu falei? Ele não está ouvindo, gente. Então, tá bom, vamos continuar. Bem, sobre a estimativa das quantidades, ok? Primeiro, aquilo que eu também já tinha falado, na hora de estimar, estime dentro de uma ótica ideal. O ideal seria que você já tivesse, teu órgão tivesse um planejamento estratégico, de forma que ele defina, olha, eu tenho uma meta de redução de papel, de consumo de papel colorado. Eu quero cada vez mais diminuir a minha demanda por papel e aumentar, se for necessário, por papel reciclado. Eu tenho uma meta de reduzir a quantidade de descartáveis, eu tenho uma meta de reduzir consumo de caneta, porque os processos estão informatizados, não preciso quase de caneta. Enfim, esse planejamento estratégico está diretamente alinhado à descrição da necessidade, no quesito principalmente quantum, ok? Então, você pode recorrer a esse alinhamento, se já existir. Convido vocês a conhecer o PLS, tá? Que é o Plano de Gestão de Logística Sustentável. Quem quiser saber mais detalhes, está na Instrução Normativa número 16 de 2012, ok? Do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bem, você pode utilizar a série histórica, mas eu recomendo cuidado com a utilização de série histórica de consumo. Justificativa técnica para atender às definições. O risco que você corre de não estimar o quantitativo é a mensuração errada, óbvio, e essa mensuração errada, quando se trata de um serviço, pode causar, inclusive, um prejuízo ou uma injustiça na hora da avaliação se o resultado foi atingido. Então, você precisa saber, primeiro, eu tenho tantos metros quadrados para se limpar, e se você não mensurou isso corretamente, você pode estar levando aquela fiscalização, induzindo aquela fiscalização a um erro de mensuração. E quando eu falo de bem, se você estimou em comprar 200 notebooks, ainda que por SRP, e na vigência daquela ata você compra 2, 3, você tem um amparo legal de que você pode ou não comprar, mas volta ao fato de que moralmente isso não está legal, isso não foi bacana de se comprar. Então, a mensuração errada é um grande problema, porque pode levar a desperdício de materiais e serviços, inclusive pagos a maior. Né? Pode pagar a maior. Vamos imaginar que o contrário lá do serviço. Eu estimei que a minha metragem é de 100 metros quadrados para ser limpo. E, na verdade, o que eu tenho é 80 metros, ou seja, menos. Então, a empresa ela vai limpar 80 metros e você vai pagar por 100 metros. Ok? Por isso que uma das estratégias quando se contrata um serviço é você não, na medida do possível, se afastar da questão do postos de trabalho, e sim dizer qual é a produtividade esperada dentro de uma área determinada. No caso de contratação de serviço, o ideal é que você trate assim, olha, eu tenho 100 metros quadrados para limpar, tantos banheiros, tantas janelas, tanto isso, tanto aquilo. E dimensionando isso, você pode dimensionar o resultado. Se você diz, olha, eu quero 10 faxineiros, 10 trabalhadores, ok. 10 trabalhadores para limpar o quê? Para limpar quanto? Então, a indução ao erro pode ser muito grande quando você pensa em planejar a tua aquisição dessa forma. O ideal é que, quando você vai indicar a quantidade de postos, você justifique por quê,
para que, né, você está necessitando daquela quantidade de pessoas. Porque é a empresa que é responsável para dizer, olha, dentro dos 100 metros que você disse para limpar, eu coloco tal pessoa. Ah, mas se não der certo a quantidade, aí o risco é da empresa. A empresa é que vai se responsabilizar por isso, tá? Então, para que você tenha aí um norte maior, e aproveitando que eu estou falando de limpeza, existem cadernos técnicos dentro aí do site Comprasnet. Eu sei que a gente está falando aqui dentro de uma semana da Licitanet, mas não dá para se afastar do Comprasnet como um todo, pelo menos como as publicações que tem lá. São 2 cadernos técnicos que um trata de como contratar limpeza e o outro de vigilância. Vale a pena dar essa olhada para que você possa, de uma maneira mais técnica, formatar a tua contratação. Tá? Na hora da estimativa do valor de referência, que é a busca lá pelo preço praticado no mercado, a gente tem hoje uma instrução normativa que é a 73 de, acho que 2020, do Ministério da Economia, que dá aí traz uma metodologia de como fazer o melhor valor de referência. Eu quero falar sobre isso de uma forma mais pontual à frente, mas, por hora, como a gente está falando do estudo técnico preliminar e dos requisitos, dos itens a ser preenchidos, tá? Em relação a isso, além dessa metodologia da IN 73, eu quero dizer que, se você não faz uma pesquisa de mercado correta, o risco que você corre é da licitação deserta e fracassada, já falamos sobre isso, não vou repetir, e contratação de preços superestimados ou até inexequíveis. E eu vou tocar num ponto aqui que eu tenho observado, eu já observava isso há um tempo e eu tenho observado muito nas aulas que eu dou. A gente sabe que existe uma demanda, uma exigência do Tribunal de Contas da União para a questão da negociação, tá? A negociação de preço. Tem muito pregoeiro que tem levado isso tão a cabo, de uma forma tão intensa, que ele contrata abaixo e muito abaixo do estimado, e mesmo assim ele quase que, vamos botar entre aspas, uma extorsão da empresa para que abaixe ainda mais o preço. O que tem acontecido? A empresa quer muito ter aquele registro na ata, quer muito ter aquele contrato, e ela vai ceder. Ela vai abaixar, né, Ronaldo? Ela vai abaixar aquele preço. Só que, se você pentelha demais a empresa para abaixar, você pode ter um problema depois na própria execução daquele contrato futuramente. Então, razoabilidade é a palavra, tá? Na hora de buscar aquele preço, aquela negociação, para não tornar inexequível aquilo que era exequível antes. Às vezes, o próprio pregoeiro torna inexequível o contrato por exacerbar essa exigência. Então, cuidado, tá bom? A mesma coisa, a questão do superestimado. Do superestimado, a gente vive tempos de variação absurda do dólar, da variação absurda de insumos, e muito provavelmente, do dia que você fez a pesquisa até o dia da licitação, a depender do objeto, você já não tem mais o mesmo valor. E aí pode ser que na hora da licitação você contrate um pouco a maior. E aí, vai fazer o quê? Revogar tudo e começar tudo de novo? E o interesse público precisa ser atendido? Ou, às vezes, o preço realmente majorou. E você não vai ter outro jeito. Você pode contratar acima do que foi estimado, justificando, claro, tá? Sob pena de prejuízo ainda maior, mas também isso não significa que você vai contratar um preço muito acima, porque com preço muito acima do estimado, houve uma falha muito grande nesse momento aqui, que é no momento de dar a estimativa do valor de referência do objeto. No estudo técnico preliminar, não tem a pretensão de acertar na mosca o valor do mercado, mas ele tem a pretensão de indicar qual é o estimado, quanto que se pratica dentro desse mercado, até por uma questão orçamentária. Isso é importante, ok? Eu já falei sobre que você, em algum momento, no estudo técnico, precisa justificar para o não parcelamento da solução, ok? E aí você vai ter que explicar, olha, a minha contratação
é como um todo? Eu preciso ter todo o objeto contratado de uma vez só? Exemplo, aquele nosso exemplo do buffet. Nesse caso, eu preciso. Bem, e justifica por que é preciso. E você deve descrever o que vai ser necessário para, né, a solução da demanda seja de uma forma completa. Se você não tiver a capacidade de descrever que a demanda ela deve ser contratada na totalidade para que se busque o resultado que se quer, então você está aí dentro de um caso clássico e quase, digamos, na maioria das vezes, de não parcelamento do objeto. E aí vai contratar item a item esse objeto. A falta de capacidade de não comprovar que a solução deve ser contratada como um todo já enseja por si só o não parcelamento desse objeto. O risco que você corre, né, é que se você não fizer isso de uma forma bacana, como se espera, você pode contratar uma solução incompleta, se você não tem essa certeza, ou, pior, vai ter que contratar posteriormente parte dessa solução, ou por inexigibilidade ou por dispensa. Então, o dimensionamento e já a indicação se vai ser ou não completa, na dúvida, parcela o objeto. Na dúvida, parcela o objeto. Se você tem como contratar como um todo, aí, ok. Aí eu tenho um exemplo aqui da justificativa para o parcelamento. Poxa, imagina comprar lápis, caneta e borracha num grupo. E se tiver um fornecedor que não fornece borracha, ele não vai poder participar. E aí você vai estar restringindo a competição. Material de limpeza, aí a mecânica, buffet, serviço de engenharia. Aqui eu coloquei a minha animação de forma errada aqui, tá? O que eu queria colocar era isso, ó, que você deve parcelar. Eu não recomendo parcelamento no caso de manutenção de veículo, de buffet, de serviço de engenharia, a depender, e aí de serviço de engenharia a gente também pode conversar, pode ser situações em que você pode parcelar, mas imagina, eu gosto, quando eu fazia minhas licitações, e isso eu fiz ouvindo um engenheiro, de colocar os grupos de elétrica, o grupo de hidráulica, o grupo... Porque imagina, se eu fatiar o de elétrica, eu tenho vários itens com fios, com dimensões diferentes. Imagine cada empresa ganhar um fio. Então, por essa razão, a gente justificava e agrupava. Então, é preciso olhar com muita calma e olha que isso tem que ser feito já no planejamento. Se a contratação, resumindo a ópera, é melhor parcelando ou como um todo, ok? Bem, a previsão ou não no plano anual de contratação, isso é obrigatório para os órgãos federais. Os órgãos federais que estão aqui, tá? Saibam que você vai ter que levantar no ano anterior todas as contratações do ano posterior. Mas se tiver alguma que não está prevista, não vai contratar? Não, claro. Você vai justificar, mas pelo menos você tem aí, espera-se que você tenha 80% a 90% da previsão de contratação para o ano seguinte, porque todo órgão sabe o que precisa. O risco de você não fazer isso é de você não obter os recursos necessários para a futura despesa, porque esse plano ele vai culminar, tá, num orçamento a ser liberado, ou então você não ter a tua necessidade atendida porque não vai ter recurso liberado para isso. O bom é dessa prévia, essa inscrição no plano anual de contratação, eu não sei se prefeituras, se vocês têm isso, eu acho que de alguma forma deve ter, é bom que essa prévia vá, no futuro, dimensionar o orçamento a ser liberado para vocês.